Olá, turminha, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo de geografia e hoje nós vamos falar sobre os principais açudes do Ceará e os municípios que se beneficiam dele. Bom, nós temos estudado, né, esse bimestre lá em ciências, tá? Sobre a água, que ela é fonte de vida, que ela faz bem, né? Nos mantém hidratados. É, a água é responsável por nutrir a terra, as florestas, ou seja, a água é fonte de vida. Isso nós estudamos lá em ciências. E aqui em geografia, a água ainda continua sendo tudo isso que nós aprendemos em ciências, fonte de vida, certo? Mas acontece que existe uma coisa chamada seca. E a seca é o quê? É a falta da água, tá? É a escassez. Quando você escutar que o Ceará e que muitos municípios do Nordeste sofrem por conta da escassez de água, significa que os municípios sofrem por conta da falta d'água e isso ocasiona a seca, certo? E a seca traz muito sofrimento, né? Traz fome, traz morte, os animais morrem, as plantações morrem, os açudes secam. Então, hoje nós vamos estudar, tá, sobre os principais açudes do nosso Ceará e os municípios que se beneficiam, né? O que é esse beneficiar? É os municípios que são abastecidos através desses açudes, tá bom? A água que nós utilizamos vem de alguns reservatórios dos açudes aqui do Ceará. E só lembrando que você não pode esquecer, assim como nós estudamos lá em ciências, continua ainda valendo aqui em geografia, água é fonte de vida. Preserve, armazene de maneira adequada e não desperdice, ok? Vamos lá. Bom, quais são os principais açudes do estado do Ceará? Os 10 maiores açudes do Ceará, nós temos aqui, é o açude Acarape do Meio, açude Ararás, o açude Banabuiú, o Castanhão, o Curral Velho, Edson Queiroz, Jaburu 1, Olho d'Água, Oroz, Pacoti, Pedras Brancas, Pentecoste, Rosário. Ok? Aí são os açudes principais do nosso estado. E como que estão os açudes no Ceará? Como assim? Como estão? Estão lá no local deles, né? Mas no sentido de volume de água, tá? Você sabe que o açude ele tem um volume de água de acordo com as chuvas que nós vamos recebendo, de acordo com os volumes de chuva que vão caindo. Existe uma meta, certo? De um volume de água que tem que ser atingida por mês, tem que ser atingida por ano, atingida por bimestre, por semestre. Às vezes você escuta assim no jornal, né? Quando passa assim, choveu em tal município o equivalente que choveria para um ano, ou seja, que em um mês só ou em um dia só choveu a quantidade que era esperado para chover durante um mês. E que em um mês choveu a quantidade que era esperada para chover o ano todo. Isso é bom? É, porque aumenta o volume dos açudes, né? Aumenta o volume dos reservatórios. E nós precisamos dessa água, tá? Aí você pode estar pensando, tia Julie, essa água é armazenada e ela é tratada, vem para nossa casa, né? Sim, claro, né? Essa água é tratada, é estudada, tá bom? E é feito da melhor forma até chegar aí na sua torneira da sua casa, quando você vai aí escovar o dente, ajudar a mãe, a avó a lavar a louça, tá bom? Então, os principais açudes do Ceará estão como? Estão em situação crítica, gente. Muito crítica, tá bom? Olha, por quê? Crítica, sim, em relação ao seu volume de água, tá? O Castanhão,
está com 3,2%. O açude de Oroz tem 4,87% do volume. E o açude de Banabuiú, certo? O açude de Banabuiú, ele registra 6,14%, tá? E qual é o nível do açude do Castanhão? Vamos ver aqui. Com aumento de quase 10%, você está vendo aí no seu vídeo, que com aumento de quase 10% no volume, atualmente o açude tem 440,3 milhões de metros cúbicos, o que representa 6,57% da sua capacidade. O Castanhão atingiu seu maior nível em 2004? Será? Olha, o açude público Padre Cícero, mais conhecido como açude do Castanhão, tá? É uma represa brasileira construída no leito do rio. Qual é o leito do rio que ele foi construído? Leito do Rio Jaguaribe, tá? Onde que fica isso? Aqui no nosso Ceará, minha gente. Essas coisas boas, né? Grande, tinha que ser aqui no nosso estado, mas é claro. Então, o açude está localizado em Jaguaribara, embora atinja outros municípios, né? Dadas as suas dimensões. Então, o açude é tão grande que ele passa de um município para outro, tá bom? Vamos aqui continuando as nossas informações sobre o açude Castanhão. É quase um mar, né, pessoal? Um açude que passa de um município para outro, e não só um, dois, três, quatro, vários municípios abrigam aí o açude Castanhão. É quase um mar. Então, o Castanhão é o maior reservatório atual, certo? Atualmente é o maior reservatório de água doce do Ceará. E as obras desse açude foram iniciadas no ano de 1995. Você já era nascido? Eu já. Eu já era nascida há um tempinho, em 95. Então, durante o governo, que na época, né, o governo do Tasso Gereissati, foi começada aí essa construção do açude Castanhão. E foi concluída em 23 de dezembro, olha, mês de festa, né? Em 23 de dezembro de 2002, durante o mandato do governador Beni Veras, né? Numa parceria entre a Secretaria de Recursos Hídricos do nosso estado do Ceará e também em parceria com o Departamento Nacional de Obras contra a Seca. Existe isso, tia Julie? Um órgão que cuida só das obras contra a seca? Sim, com certeza, né? Nós precisamos, sofremos muito com isso. Então, é reunido aí estudiosos, né? Para poder traçar metas e planos e criar métodos de como que nós podemos aí vencer a seca. Se é que a seca pode ser vencida, né? Mas traçar meios de sobreviver em meio à seca, tá bom? Então, o Castanhão é considerado o maior reservatório da América Latina e as suas águas são usadas na agricultura irrigada, na piscicultura. Sabe o que é piscicultura? A piscicultura é quando é aquela água que é preparada para a criação de peixe, certo? E também as águas do Castanhão são usadas na pesca e para o lazer náutico. Que é o lazer náutico? Competições de barco, tá bom? Então, com a conclusão do canal da integração, este açude terá o quê? Quando forem concluídas. Esse açude vai levar águas para abastecimento. Abastecimento de quê? De quem? Da população da Grande Fortaleza e para o complexo portuário do Pecém, ok? E vem água de lá para cá? Vem sim.
Vamos aqui conhecer a bacia hidrográfica do Ceará, né? Regiões hidrográficas do Ceará. Nós temos aí 11 bacias hidrográficas, sendo que 10 são estaduais, ou seja, 10 pertencem ao nosso estado e uma é federal, certo? Então, área de atuação. Olha ali o Brasil no mapa. E olha aqui a região do nosso Ceará. Vamos lá. Você sabe ler mapa? Tá? O número 1, que é nesse verdinho mais escuro, tipo o verde da bandeira do Brasil, fica o quê? O açude Salgado. No número 2, fica o açude Alto Jaguaribe. No 3, do Médio Jaguaribe. 4, Baixo Jaguaribe. Aí são as regiões hidrográficas. 5, Banabuiú. 6, o amarelinho, metropolitanas. 7, Curu. 8, o litoral. 9, Acaraú. 10, Coreaú. E 11, Parnaíba. Então, quais municípios se beneficiam dessas bacias hidrográficas, desses açudes? Desses açudes do nosso Ceará. Bom, de acordo com as informações do Jornal Diário do Nordeste, vamos aqui fazer um resumão, né? De acordo com as informações do Jornal Diário do Nordeste, o volume de água nos açudes cearenses é o melhor dos últimos anos, tá? Nós começamos a aula, tá? A nossa videoaula falando que os nossos açudes estão em situação crítica. Aí agora nós já temos as informações atuais, dizendo que o volume de água nos açudes cearenses é o melhor dos últimos 5 anos. Mas será que ainda tem água, que já tem água suficiente? Então, 20 reservatórios excederam, né, ultrapassaram a capacidade máxima, ou coisa boa, né, do estado, e outros 6 estão com mais de 90% da sua capacidade. Mas ainda assim, mas ainda assim, açudes importantes como o Castanhão e Oroz seguem em situação crítica. Se nós acabamos de saber que existe um reservatório, um açude que está com 90% da sua capacidade cheio, mas ainda assim permanece em situação crítica, então nós percebemos agora, né, o tamanho da dimensão do quanto que esse espaço desse açude tem que ocupar de água. É muita água, né? Porque quando a gente pensa em 90%, a gente pensa que já está quase tudo cheio. Não é verdade? Não é assim, na prática, na nossa cabecinha, que acontece? Mas, na verdade, não está, né? Ainda estamos em situação crítica em relação a açudes, tá bom? E por que acontece essa situação crítica? Bom, isso é por conta das chuvas irregulares, tá? Nós não temos um tempo certo de chuva. Nós não temos um inverno. É inverno, começa hoje e termina daqui a 30 dias. Não, não tem assim. Principalmente são chuvas irregulares. As boas chuvas que banham o Ceará desde as primeiras semanas do ano, que foi que aconteceu com essas chuvas? Por conta delas aconteceram o quê? Trouxeram esperança, né, gente? Ao povo sertanejo, ao povo do sertão que sofre com essa seca medonha, né? Então, as chuvas do começo do ano, que a gente chama do inverno, tá? É o nosso inverno, trouxe muita esperança para os sertanejos, para os agricultores, para aqueles que realmente dependem da água assim para sobreviver, certo? Aí você pode pensar, tia Júlia, mas eu também preciso da água para sobreviver, porque se faltar água, como é que eu vou beber água? Como é que eu vou viver? Calma, calma. O sertanejo, ele precisa da água porque a água é a sua fonte de renda, tá? Não é que ele vende água, não é isso, ele não vende água. Mas ele precisa da água para cuidar do gado, para cuidar do pasto que alimenta o gado. Ele precisa da água para
banhar, né, regar as plantações, que dá o milho, que dá trigo, ok? E serve para vender e cria fonte de renda, né, dinheiro para eles sobreviverem com dignidade, que eles merecem, que todo mundo merece, tá? Por isso que a água para eles é tão importante, tá bom? Para quem mora aqui na cidade, né, nas cidades mais desenvolvidas, a água não é tão importante assim, porque não é fonte de renda, nós não precisamos vender um produto para ganhar dinheiro, um produto que dependa da água. Cada um tem o seu trabalho, nós precisamos da água o quê? Para manter a nossa higiene, para ter o saneamento básico, para beber, ok? Então, os açudes Aracoiaba, Pacajus, Pacoti-Riachão, Gavião e Acarape do Meio fornecem água para a região metropolitana de Fortaleza. Quem é a região metropolitana de Fortaleza? Nós, de Maracanaú. Alguns aí de Pacatuba, outros ali da Caucaia, tá bom? Vamos lá, dando continuidade, já encerrando. O volume de águas nos açudes cearenses é o melhor nos últimos anos? Sim, né? Nós já falamos, mas ainda permanece em situação crítica. Então, se ainda permanece em situação crítica, qual é a aposta, né, do governo? O que é que os governantes, aqueles que estão lá nos representando, o que é que eles estão fazendo assim? Qual é a ideia que eles têm? O que é que eles estão fazendo? Qual é o plano, né, que eles têm para garantir a tranquilidade de abastecimento para milhões de cearenses, né? Para mim e para você. Bom, um desses planos e maior, né, é a transposição das águas do Rio São Francisco, que é a melhor solução para levar água para as populações, tá bom? Que sofrem com a seca e para manter os nossos reservatórios equilibrados em relação à quantidade de água. Aqui nós temos aí as belíssimas imagens dos principais açudes do Ceará, dos reservatórios. É muita água, gente. Nós vamos aqui para o resumo da nossa aula, tá? Vamos aqui assistir o nosso vídeo em relação aos açudes. Reservatórios. Normalmente quem mora aí nessas regiões falam popularmente, né? Usam a expressãozinha de barragens para falar dos reservatórios. Aí tá falando a capacidade da água, capacidade do reservatório, aliás. É importante lembrar que toda essa área, né, que fica ao redor dos açudes, elas são preservadas, são monitoradas, porque nós sabemos que quando se trata do meio ambiente, um completa o outro, não é verdade? Então é um conjunto, para que a água esteja bem, o ambiente ao redor tem que também estar bem, funcionando direitinho toda a sua biodiversidade, toda a sua fauna, toda a sua flora, tá bom?
se maravilhar. Aí a barragem arrojada do esgoto, fica em Banapuru. Olha que lindo. Bom, turminha, por hoje nós encerramos, tá? Espero que você tenha gostado da nossa aula de geografia de hoje. Continue acompanhando aqui as videoaulas pelo canal do YouTube, Centro Educacional Papuína Falcão. E nos vemos na próxima aula. Tchau, tchau!